Deus usa uma mesa assim, amém? Amém? Receba o servo do Senhor com as palmas e mãos. Aleluia. Pode sentar, irmão. Pode sentar. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus, feita Jesus. Aleluia. Irmãos, estamos alegres por estar aqui, tá bom? Estamos aqui porque Deus tem sido misericordioso conosco, né? E é maravilha do céu. Vamos meditar um pouquinho aqui no texto da Bíblia? Lá no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, nós vamos ler Colossenses. Glória a Deus. O Iago estava ministrando, Deus me deu uma mensagem, um dia eu vou pregar aqui ainda. O tema da mensagem é Além do teu nome, ó Senhor. Profundo, eu fiquei ligado ali. Igual a missionária de Jane disse, né? O homem que está ligado com Deus, não é ligado com Deus, não sonha, né, irmão? Ele tem visão, né? Aleluia. Não pode ter visagem, tem que ter visão, né? Colossenses, no primeiro capítulo, tá? Primeira carta de Paulo aos Colossenses, não pode ficar sentado, tá bom? Até vocês acostumarem, toda vez que eu for pregar, vocês vão ficar sentados. Tá bom? Não há necessidade que vocês fiquem de pé. Tá bom? Aleluia. Amém? Amém? Amém. Diz assim, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e ciência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos, revigorados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho, para o reino do seu Filho e também do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de todos os pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e também na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas devem se submeter a ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primeiro dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele viesse habitar, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo
todas as coisas, tanto as que estão na terra como aquelas que estão no céu. Vós também agora, em outro tempo, vocês eram estranhos, inimigos no entendimento por causa das vossas más obras, mas agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Amém? Amém. Irmãos, para quem gosta de ler, procura ler, falar sobre Jesus é muito bom, né? Mas não dá para falar de Jesus sem falar da humanidade. Não tem como. E quando nós falamos de Cristo, o apóstolo Paulo aqui, ele manda uma carta para os irmãos que ele recebe uma notícia muito boa, né? Que os irmãos alcançaram sabedoria, conhecimento, preeminência relacionada às coisas de Deus, né? E hoje em dia é uma guerra muito grande para você aprender sobre as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque o povo vê Deus em qualquer coisa, mas Deus não está em qualquer coisa. Deus, ele é preexistente, dominador sobre todas as coisas, mas Deus não está em qualquer coisa. E tem gente que vê Deus em qualquer coisa, e aí fica difícil, missionário, de você explicar quem é Deus e por que Ele quer que nós andemos com Ele, né? Tem gente que vê Deus na carteira, tem gente que vê Deus no bolso, tem gente que vê Deus no carro, tem gente que só vê Deus no emprego, tem gente que só vê Deus no casamento, só vê Deus no namoro, tem gente que só vê Deus nos filhos, tem gente que só vê Deus, né, na sua profissão, tem gente que só vê Deus na sua inteligência, tem gente que só vê Deus na sua esperteza. Então fica difícil, né, Dani, de você apresentar Deus para alguém, porque o povo vê Deus em tanta coisa, né, irmão? E existem momentos que a gente acha que está vendo Deus, quando na verdade Deus não está lá. E essa vai ser a grande surpresa do arrebatamento da igreja, onde nós pensamos que Deus estava, quando na verdade Ele não. E o apóstolo Paulo diz: eu glorifico a Deus por vós, porque agora nós podemos ver Deus em vós. Interessante, né, irmão? O apóstolo Paulo era um homem de visão. E eu estou acabando já. Agora são 9h12 aqui nesse relógio. 9h25 eu vou encerrar. E o apóstolo Paulo diz assim: nós estamos orando por vocês. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo Deus em vocês. O nosso coração se alegra. Por quê? Porque os frutos estão aparecendo. Irmão, a Bíblia diz que árvore boa não pode dar fruto ruim, sim ou não? Sim. Diz que árvore ruim não pode dar fruto bom, sim ou não? Sim. Diz que fonte doce não pode dar água salgada, sim ou não? Sim. Diz que fonte salgada não pode dar água doce, sim ou não? Sim. Você está conseguindo compreender que Deus não está em qualquer lugar? Aleluia, meu Deus. Não tem como. Tem coisa que a gente faz e a gente fala: Deus está no negócio, e Deus não está. Tem coisa que a gente fala e diz: Deus está no negócio, e Deus não. É por isso que vai ser uma grande surpresa. Aleluia, Jesus. Porque tem muita gente gritando: Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, quando na verdade... Por que acontecem os escândalos? Porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Sabe o que significa a palavra se escarnecer? Se deixar envergonhar. Olha que lindo. Deus não se deixa envergonhar. O irmão William pode tentar enganar todo mundo, mas Deus não admite ser enganado, porque Deus não admite ser envergonhado. É por isso que tem muita gente que está em cima, não vigia, vai ter que descer. Tem muita gente que pensa que é grande, quando na verdade para Deus nem conhecido Ele é. Então o apóstolo Paulo diz: eu dou graças a Deus a respeito de vós, porque eu tenho ouvido falar da vossa fé, tenho ouvido falar do vosso amor, tenho ouvido falar do vosso conhecimento, da vossa sabedoria em Deus e de toda inteligência espiritual que vocês têm tido. Olha que coisa boa.
E ele diz assim, ó, e os frutos têm aparecido. É ele da glória. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, Jesus, ele é o cabeça da igreja. Então tudo que eu faço, Dani, tudo que eu faço, Iago, que não está relacionado a Jesus, para Deus não presta. Se eu canto e Jesus não tem nada a ver com isso, para Deus não presta. Se eu prego e Jesus não está envolvido com isso, para Deus não presta. Se eu toco e Jesus não está envolvido com isso, para Deus não presta. Se eu sapateio, se eu evangelizo, se eu subo um monte e Jesus não está envolvido com isso, para Deus não. Para Deus não passa de lixo. É por isso que tem gente que se esforça, mas nunca vai chegar em lugar algum. Sabe por quê? Porque não faz com o propósito certo. Então aqui o apóstolo Paulo dizendo, Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo, então, ou seja, é ele quem coordena a funcionalidade do corpo, porque todo membro só se movimenta quando dá um choque nos neurônios e então manda mensagens aos nervos e tendões para que eles possam obedecer. Os meus movimentos podem ser milésimos de segundo. Eu vou contar até 3 e você pisca, tá? Tá bom? 1, 2, 3. Isso são cerca de 3 milésimos de segundo. Vai, 1, 2, 3. O seu cérebro é mais rápido que 3 milésimos de segundo para dar ordem para as suas pálpebras descerem e subir. Para você entender o que significa Cristo, cabeça da igreja, não dá para chegar antes dele. Tem gente que pensa que é esperto. Deus está dando uma ordem e tenta chegar na frente de Deus, irmão. Mas o cérebro é menor, porém é dono de todo o corpo. Você pode ser como Golias, ter literalmente 3 metros de altura, mas o cérebro é menor. Porém, é ele quem manda. Aleluia. Jesus é um só, mas é ele quem manda em tudo. Aí, irmão, o homem tenta ser mais esperto, mais sabido que Jesus. E aqui o apóstolo Paulo dizendo, escuta, cuidado. Foi ele quem nos transportou das potestades das trevas para a sua maravilhosa, para o reino de seu Filho e também do seu amor. Então, quando nós fizermos alguma coisa, irmã Denise, se não for para a glória do nome e da pessoa de Jesus, não vamos fazer. Se alguém me chamar para ir para o monte, missionária de Jane, e eu não estiver com propósito, eu não devo subir. Mesmo sendo pentecostal de maré, eu não devo ir. Se alguém me convidar para a oração das 24 horas, e eu tenho que ser humilde, se eu não estiver no propósito, eu não posso deixar colocar o meu nome. Por quê? Porque para Deus não presta, é como lixo. Por quê? Porque não há um propósito. Eu não estou sendo coordenado pelo cabeça. E quem é o cabeça? O cabeça não é o Francisco, não é o Eduardo, não é o William, não é o Antônio, não é a Rosa, não é o Manuel. O cabeça do corpo é Jesus, ou seja, o transporte das trevas para a luz tem propósito definido. Jesus, Deus não chama ninguém à toa para ficar como marionete. Não, tem um propósito. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do seu Filho e também do seu amor. Por quê? Propósito definido. Agora, se eu andar e fizer as coisas sem propósito, isso agrada a Deus? E aí a gente vê que muita gente, vou me colocar, me incluir nessa, não vou me pôr fora dessa, vou me incluir nessa, tem que ser humilde para isso. Muita coisa a gente faz sem propósito definido. Por quê? Porque não é coordenado pelo Senhor. E muita gente está na igreja, irmão, mas a vida não muda, não se condiciona a ter uma vida abençoada. Por quê? Porque não faz as coisas com entendimento. E aí o apóstolo Paulo diz, eu estou orando por vocês, pelo que eu ouvi falar do vosso conhecimento em Deus, da vossa inteligência no Espírito. Não diz inteligência da faculdade de medicina, não diz inteligência da faculdade de advocacia, não diz inteligência da faculdade de logística nem de administração. Não, ele está dizendo da vossa inteligência e conhecimento no Espírito, com letra maiúscula, para verbalizar, para vernacular e se entender que é o Espírito de Deus, é colocado no meio da frase, no fim da frase, no começo da frase, na quarta parte das frases, como E maior. Por quê? Porque relaciona a uma pessoa superior, a uma pessoa de
de vontade própria, um ser existente, falando do Espírito Santo. Ele disse, então eu glorifico pelo vosso entendimento no Espírito. Espírito o quê? Espírito Santo de Deus. Então ele diz assim, escuta, vocês estão andando com propósito. E olha que coisa boa, irmão. Ele diz assim, olha, já que ele nos tirou das trevas, nele nós temos a remissão, a redenção, no seu sangue, de todos os nossos pecados. Há um versículo na Bíblia difícil de engolir, é igual espinha de peixe. Sabe qual é? Aquele que anda em Deus não anda em pecado. É igual espinha de peixe, não é? É ou não é? Eu sei que é. Engasga em todo mundo. Tem alguém sentindo já isso, né? Esse versículo é difícil de engolir, irmão? É. Mas o que me dá força para digerir uma palavra dura como essa? Que nele eu tenho a remissão dos meus pecados. Você sabe por que muita da gente não consegue parar de pecar, Dani? Não é porque não quer ser crente, diga. É porque não crê em Jesus, só crê nela. Luta, mas sem crer no sangue do Cordeiro. Quando pensar que não, está fazendo as mesmas besteiras de novo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o que leva o homem à queda é a concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. São nesses 3 pontos que o diabo opera. Concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Isso está no caráter do homem. Então, se eu não fechar essas portas, aí tem gente que luta, irmã Ivana, luta. Daqui a pouco está cometendo a mesma besteira. Passa 8 meses na igreja, 8 meses no mundo. 6 meses na igreja, 6 meses no mundo. 5 meses na igreja, 5 meses no mundo. 10 anos na igreja, 1 ano fora do mundo. Ah, irmão, é processo. Eu não quero passar processo para ir para o inferno. Eu estou passando processo para ir para o céu. Porque para passar processo para ir para o inferno, eu fico no terreiro da onde eu vim. Porque Deus não é menino, nem é Deus de brincadeira. Então, se eu não aprender o que é o sacrifício de Cristo, eu vou ser sempre aquela marionete do diabo. Passo um tempinho na igreja, um tempinho fazendo besteira lá fora. Aí eu passo um tempinho na igreja, um tempinho lá fora fazendo besteira. Passo um tempinho na igreja e um tempinho lá fora fazendo besteira. Mesmo quando eu estiver aqui dentro da igreja, Jesus vai voltar e eu vou ficar. Porque eu não entendi ainda qual é o propósito. E se eu não entendi qual é o propósito, não tem como andar com Deus. Eu posso andar na igreja, posso andar com o pastor, mas se eu não andar com Deus, já era, meu irmão. Escreveu, não leu, pau comeu, como dizia minha mãezinha. Jesus vai vir e a gente vai ficar. Não tem como você enganar Deus, não tem como eu enganar a Deus, não tem como nós enganarmos a Deus. Por quê? Porque Deus faz tudo com propósito. Você já pensou, Gibson? Jesus fala assim, ó, meu servo, eu te quero 32 anos na minha obra, na minha presença. E depois disso te deixarei. Pelo menos uns 8 para saberes que eu sou Deus. Você vai voltar ao crime, você vai se drogar. Eu vou deixar você na rua da amargura, você vai morar nos valados e nos becos. Mas depois de uns 3 anos, eu vou lá te buscar. Estou fora, irmão. Esse Deus eu não quero. E é exatamente esse respaldo que as pessoas usam. Volta, cai de novo. Aí você diz, irmãos, caiu por quê? Deus sabe todas as coisas. Se Deus sabe todas as coisas, não dá para ter caído. Porque nós já fomos transportados, irmão. Só ler. Tá? Eu vou falar de missionário, não vou falar de Bíblia, não. É só ler. Ele nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Que raio de amor é esse que me deixa no lixo? Que amor é esse, irmão, que me põe na cadeia? Que amor é esse, irmão, que me joga na biqueira, irmão? Que amor é esse que me deixa no bar 24 horas para me embriagar? Que amor é esse? Aleluia! Espírito Santo da verdade. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do seu Filho e também o reino do seu amor. Deus não quer me ver envolvido com as drogas. Deus não quer me ver envolvido no crime. Deus não me quer ver envolvido
irmão. Se eu já vim, irmão, voltar para quê? Aleluia, Jesus. Já foi uma luta para vir, irmão, voltar para quê? Ai, irmão William, mas Deus sabe todas as coisas, você está julgando os irmãos. Não estou! Eu sou pregador de Bíblia, porque se o demônio sair da casa, ele vai procurar deserto. Nenhum demônio vai para o inferno, se não te ensinaram isso. Os demônios procuram outro lugar para morar, meu irmão. Você pode estar de beca aprumada, bonita, pode estar com a Bíblia debaixo do sovaco. Jesus disse, ele vai procurar voltar para casa de novo, e se ele achar ela ornada, bem varrida, a casa no lugar, ele vai trazer consigo 7 demônios pior do que ele. Não tem respaldo para a gente sair do reino de Deus. O negócio é ficar aqui, irmão. Eu sei que é luta, mas ele já nos transportou. É ele quem perdoa o nosso pecado. Aleluia. Fala, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Se eu sou Deus, eu falo, não, eu não sei então. Ah, Deus, o Senhor conhece tudo. Se eu sou Deus, eu falo, não, então eu não conheço nada. Se eu te transportei das trevas e tu alegre em ver você nas trevas, então se eu for Deus, eu falo, nem eu estou entendendo mais nada. Porque tem coisa errada, irmão. Deus me tira do lixo e vai me jogar lá de novo. Eu estou lá louco, virado nos 60, em tempo de morrer. Aí Deus me dá anos de livramento para me voltar lá depois de novo, vão passar a mesma coisa. Correndo de polícia, correndo de bandido. Eu vou voltar de novo, irmão. Espírito Santo. Para que ele me trouxe então? Para que ele ficou me dando livramento, presbítero Paulo? Para quê? Qual é o propósito? Eu estava no forró, não morri, glória. Estava no pancadão, não morri, glória. Estava no samba, não morri, glória. Glória, estava no glória. Aí, irmão, agora eu vou voltar para lá de novo, fazer o quê? Meu Deus, aleluia. Jeová. Fazer o quê, meu irmão? Fazer o quê? Se lá tivesse bom, não teríamos vindo, sim ou não? Já viemos, vamos voltar para quê? Se o terreiro tivesse muito bom, eu não tinha deixado o terreiro. Eu tinha ficado no terreiro e tinha vindo para cá. Mas se eu deixei o terreiro, é porque eu deixei uma coisa boa por uma melhor, sim ou não? É como trocar uma nota de 10 pela de 100. A de 10 é boa? Lógico que é. Na hora que você comprar um leite, filho, 10, 5, 15, moeda de 25, tudo é bom. Mas entre uma de 10 e uma de 100, você não vai pegar de 10, você vai pegar de 100. Não, por quê? Porque a de 100 é a primazia da nossa moeda, é a maior nota. Então entre a de 10, né? Que hoje é a terceira, que é 2, 5, 10. Entre a terceira e a sexta, eu fico com a sexta. Que aí é 2, 5, 10, 20, 50, 100. Então a sexta é a primazia. Tá? Então, poxa, qual que eu vou ficar? 100. Ficar de 100. Hã? Agora eu tenho uma de 100 e uma de 10. Eu vou... Não, irmão, sou humilde. Me dá de 10 que eu sou crente. Não, não existe isso. Você vai pegar de 100, cara. Então as pessoas, ou eu não entendi, ou eu não sei mais nada, ou eu acho que eu estou ficando maluco. Porque, irmão, o ser humano sempre volta a se revolver no mesmo vômito. Você nunca leu isso na Bíblia, não? A porca voltou a revolver-se na lama depois de lavada. E o cão tornou ao seu próprio vômito. Não diz que é o vômito dos outros, irmão. É o próprio vômito. Não é chiqueiro do vizinho, é o próprio chiqueiro, irmão. E as pessoas não entendem isso. Ele já nos tirou do chiqueiro, lavou. Ele está dizendo, não volta. Já te tirou do vômito. Ele usa a palavra lá do cão. Já te tirou do vômito. Vamos usar esse termo que é forte, mas vamos usar. Já tirou você do vômito. Não volte a ele novamente. Ah, irmão, mas que é luta. Beleza, irmão, eu sei que é luta. Mas ele não quer nos ver nem na lama e nem no vômito. Glória. E geralmente a gente volta para o vômito e para a lama porque a gente confia nas pessoas, mas não confia em Deus. Meu Deus. Porque o que faz mal para o homem não é o que engole. O que faz mal para o homem é o que? Por quê? Porque o que ele engole pode digerir
e procurar a saída. Mas o que sair pela sua boca, disse Jesus, provém do coração. Então quando a pessoa volta para a lama e diz Deus sabe de tudo, é porque ela já estava aqui dentro na lama. Quando ela volta para o vômito e diz Deus sabe todas as coisas, é porque já estava comendo vômito aqui. Mas aí você prega uma palavra dessa, as pessoas acham que a gente está louco. Mas irmão, está aqui, irmão. Se por ele já fomos tragos, com qual motivo ele nos abandonaria? Meu Deus. Ah, irmão William, mas é que eu sou muito falho. Irmão, loucura, é só ler. É só ler. No sangue dele, nós temos a remissão de todos os nossos pecados. Às vezes eu acredito mais no meu pecado, irmão, do que no perdão de Deus. Aí eu pego e falo, não, é normal. Aí Deus fala, vou te perdoar. Meu Deus, é tão difícil. Às vezes o homem acredita mais no pecado do que no perdão. É ou não é? O que é mais fácil, lutar pelo amor ou lutar por um divórcio? É mais fácil lutar por um divórcio. Sabe por quê? Porque pelo divórcio você vai tirar alguma coisa. E pelo amor você vai ter que doar alguma coisa. Porque quem ama só doa, nunca recebe. Porque o amor é um sentimento de doação, sem esperar nada em troca. Está lá no dicionário, pode ler. E na Bíblia também. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que ele não preço, mas tenha nele a vida. E Deus não pediu para ninguém amar ele, meu irmão. Ele disse, eu vou dar e pronto, acabou. Então quem dá sempre tem que colocar alguma coisa no altar. Quem ama é desse jeito. Então entre lutar por um divórcio pelo amor, o povo luta pelo divórcio, que aí você vai tentar arrancar alguma coisa. Agora pelo amor você tem que se doar. Está tudo ruim e você está ali, ó. Não é? É difícil, né, irmão? Coisa para crente. Hã? Coisa para crente. Então eu estou usando essas comparações diante da palavra de Deus para nós entendermos o que é que nós estamos fazendo aqui. É só você olhar para você, irmão. Eu tenho certeza que nem todo mundo da sua família dá confiança para você. Eu tenho a plena convicção disso. Que até quem é sangue do seu sangue não dá crédito para você. Isso dói? Dói. Mas irmão, vou estar ungido aqui, missionário disso. Mas irmão, até quem é sangue do meu sangue, irmão, não me dá crédito. De repente, irmão, aparece um ser que criou o céu, criou tudo. E como alguém sem juízo, irmão, chega e fala assim, William, mesmo se o seu sangue não te der crédito, eu dou crédito em você. Aleluia, Jesus Cristo. Glória a Deus. A Bíblia diz que os anjos queriam pregar o Evangelho. E Jeová disse, Miguel, rapa fora. Gabriel, vaza. Não, nós vamos lá pregar. Vaza. Mas por que, Jeová? Não precisa. Mas como se nós vamos pregar? Jeová? Não precisa. Deixa que o Hugo está lá. Eu dou crédito nele. Ele vai pregar a minha palavra. Não, eu não sei se você entende o que eu estou entendendo. Jesus. Nem o meu sangue dá crédito em mim. Deus manda os anjos não vir porque eu ia estar aqui, irmão. Agora você acha que Deus quer me ver numa biqueira jogada, irmão? Você acha que Deus quer me ver num boteco, irmão, largado? Irmão, eu acho que eu estou doido. Eu acho que eu perdi o juízo. Eu perdi o juízo.